Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Galera, hoje falar um pouquinho sobre geopolítica, de atualidade, de coisas que estão acontecendo nesse momento e que é importante que a gente fique atento. Provavelmente você deve estar ouvindo falar das notícias vindas do Afeganistão envolvendo o Talibã, a chegada do Talibã ao poder muito recentemente nesse mês de agosto, e isso faz com que a gente pense um pouco sobre algumas características que são importantes da geopolítica internacional relacionadas a essa troca do poder nesse território afegão, tá galera? O Talibã voltou a ganhar força nos últimos dias e com rápidas investidas nas últimas semanas conseguiu tomar a capital Cabul 20 anos após terem sido expulsos, por um conglomerado liderado pelos Estados Unidos pós 11 de setembro de 2001. Então a gente vai falar sobre algumas informações ligadas a esses insurgentes hoje e tentar discutir um pouquinho isso que envolve a questão do Afeganistão à luz dessas modificações geopolíticas importantes. Primeiro ponto que eu acho que a gente tem que pensar aqui é o que é o Talibã, né? O Talibã significa estudantes na língua pasto e emergiu lá em 94 nos arredores de Kandahar, dentro do território afegão. O grupo atraiu membros dos chamados combatentes mujahidins, que com o apoio dos Estados Unidos repeliram as tropas soviéticas lá na década de 80. Então, se você parar um pouquinho para pensar, esses mujahidins foram tropas que foram treinadas, que foram patrocinadas, melhor dizendo, pelos Estados Unidos, no momento em que a União Soviética, na Guerra Fria ainda, invadiu o Afeganistão e tentou tomar o controle político do Afeganistão para tornar o Afeganistão um país comunista. Os Estados Unidos ajudou alguns combatentes a poder dificultar essa dominação soviética e conseguir resistir a essa investida soviética no território do Afeganistão. Esses combatentes mujahidins, parte deles acabaram sendo os principais atuantes na criação do grupo já na década de 90, enquanto foi na década de 80 que esse grupo surgiu, os mujahidins, com a ajuda dos Estados Unidos, da década de 70 para a década de 80, é na década de 90 que alguns dos dissidentes desses grupos, de alguns combatentes desses mujahidins, vão dar origem ao que a gente chama hoje de Talibã. Cansado dos excessos dos mujahidins e das lutas internas após a expulsão dos soviéticos, a população afegã em geral deu boas-vindas ao Talibã quando eles apareceram pela primeira vez lá no início da década de 90. A popularidade inicial se deveu em grande parte ao sucesso em reduzir a corrupção, coibir a criminalidade, trabalhar para tornar mais seguras as estradas e áreas que estavam sob seu controle, estimulando assim o comércio. De 94 a 96, o Talibã ganhou o controle exclusivo sobre a maior parte do país, proclamando inclusive um Emirado Islâmico, mesmo sem ter tomado todo o território. Nos 5 anos seguintes, o grupo controlou o Afeganistão com uma interpretação inclusive muito dura da Sharia, que é a lei islâmica. O que eles defendem? Quando os talibãs tomaram o Afeganistão lá nos anos 90, as mulheres não podiam trabalhar nem estudar, tinham que ficar confinadas em casa, era obrigatório ainda que vestissem apenas a burca, que é a mortalha que só deixa os olhos à mostra. Além disso, os homens tiveram que deixar a barba crescer, filmes e livros ocidentais eram proibidos, artefatos culturais, vistos como blasfêmias sob o Islã foram destruídos, como estátuas relacionadas a outras religiões, como a estátua de Buda. Foram feitas muitas execuções públicas, açoitamentos, e tudo isso se tornou muito comum no dia a dia do Afeganistão. Alguns afegãos continuaram a fazer essas coisas em segredo, correndo risco inclusive de punição severa, porque toda vez que isso acontecia, algo que era visto como uma afronta à interpretação da lei islâmica, infelizmente a situação era de uma punição muito severa a quem fosse contra a essa interpretação. O Talibã não tinha sido derrotado, professor, porque lá em 2001 a gente ouviu falar que houve o atentado e logo após os Estados Unidos invadiu o território afegão e derrotou o Talibã. Antes do 11 de setembro de 2001 e diante dos primeiros atentados reivindicados pela Al-Qaeda, os Estados Unidos acreditavam que Osama Bin Laden estava refugiado lá no Afeganistão sob a guarda, inclusive, do Talibã. Com os múltiplos atentados em solo americano no 11 de setembro que mataram milhares de pessoas, as forças apoiadas pelos Estados Unidos invadiram Cabul, a capital do Afeganistão, em novembro de 2001, com pesados ataques aéreos. A coalizão apeou o Talibã do poder e abriu caminho para eleições livres. Ainda em 2001, o Hamid Karzai foi escolhido líder interino. 3 anos depois, ele era eleito presidente do país mesmo.
As tropas talibãs, no entanto, jamais deram trégua, apesar de enfraquecidas. Homens-bombas fizeram vítimas ao longo dos anos, missões pontuais de forças ocidentais tentaram combater, inclusive, essas forças resistentes. O fundador e líder original do Talibã foi o Mullah Mohammed Omar, que se escondeu depois que o Talibã foi derrotado, num lugar tão secreto que seu paradeiro, até a sua morte, só foi confirmado em 2013, 2 anos depois que ele tinha morrido, e assim, pelo filho dele. Então, não conseguiram naquele momento, mesmo tomando o Afeganistão, encontrar Mohammed Omar, que era o líder principal original do Talibã. Mas como que eles voltaram ao poder? Como que eles conseguiram, mesmo enfraquecidos, num país agora regimentado por tropas ocidentais, lideradas pelos Estados Unidos, com um novo poder, como eles conseguiram voltar ao poder? Com o aparente enfraquecimento dos talibãs, os Estados Unidos começaram a programar a retirada das tropas entre idas e vindas, né? Em abril, o presidente norte-americano Joe Biden anunciou a retirada total de seus soldados, começando em maio e terminando em setembro. Já em maio, começaram as manobras dos talibãs, que, sem alarde, arregimentaram 85 mil combatentes, de acordo com estimativas recentes da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, mais do que eles tinham há 20 anos atrás, quando foram invadidos pelos Estados Unidos e o Talibã estava no poder. Em julho, os insurgentes já tinham tomado metade do território afegão, aproveitando essa gradual retirada das tropas norte-americanas. No início de agosto, praticamente todas as grandes cidades caíram para os terroristas, como a gente viu agora. E o Talibã disse no início desse ano que queria um sistema islâmico genuíno para o Afeganistão, que fornecesse disposições para os direitos das mulheres e das minorias, em consonância com tradições culturais e regras religiosas. Há, no entanto, sinais de que o grupo já começou a proibir as mulheres de trabalhar em algumas áreas, o que é delicado, principalmente se levarem a cabo a mesma premissa de 20 anos atrás, quando estavam no poder. Quem lidera o grupo? O líder do grupo, o chefe do grupo, tem um nome muito complicado. O nome dele é Malawi Hibatullah Akhundzada. Ele foi nomeado comandante supremo do Talibã em maio de 2016, depois que o Mullah Akhtar Mansur foi morto em ataques dos drones dos Estados Unidos. Akhundzada trabalhou com chefes dos tribunais da Sharia na década de 90. Como é comandante supremo do grupo, ele é responsável pelos assuntos políticos, militares e também religiosos que envolvem o Talibã. E como que fica o Talibã agora com essa tomada do poder por conta do Talibã, por esse grupo que está à frente aí? Os Estados Unidos e as Nações Unidas já impuseram sanções ao Talibã, e a maioria dos países mostra poucos sinais de que reconhecerá realmente o grupo diplomaticamente. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, disse no início do mês que o Afeganistão corria o risco de se tornar um estado pária se o Talibã tomasse o poder. Outros países, como a China, começaram a sinalizar cautelosamente que podem reconhecer o Talibã como um regime legítimo, o que demonstra ainda um receio da comunidade internacional com relação a essas modificações que estão acontecendo no Afeganistão. A gente observa que na Europa há um movimento muito sério de não reconhecimento, liderado, claro, pela aliança que a maior parte dos países europeus tem com os Estados Unidos. Então, naturalmente, eles devem se posicionar contrário a esse reconhecimento. É muito provável que muitas sanções, que diversas sanções sejam dadas ao Talibã, nesse momento à frente do governo afegão, o que pode, infelizmente, trazer situações mais de precarização da vida das pessoas, de mais pobreza, de mais miséria. O Afeganistão é um país predominantemente numa área muito montanhosa, que já enfrenta sérios problemas de escassez hídrica, sérios problemas relacionados à agricultura, à pecuária, que já tem uma economia muito frágil, e que dentro de toda essa perspectiva que a gente tem relacionada à pandemia, se enfraqueceu ainda mais. E, obviamente, a gente vai precisar observar os próximos passos da comunidade internacional de agentes importantes, como a própria China, que teoricamente parece querer reconhecer, dos poucos grandes países que parecem reconhecer esse governo provisório do Talibã, e os grandes países ocidentais, principalmente os Estados Unidos aqui, quais vão ser as medidas que serão tomadas, também por organismos como a OTAN
e a própria ONU, né? Quais serão as medidas geopolíticas que serão adotadas a partir dessa troca do comando, desse golpe de Estado que aconteceu no Afeganistão. Lembrando que tem um contexto muito interessante que envolve o Afeganistão, tá, galera? Como eu falei aqui no início, o Afeganistão ali, ele vivenciou uma experiência que muitos consideram para a União Soviética o Afeganistão como o Vietnã da União Soviética, porque ficaram muito tempo lá, gastaram muito dinheiro, muitas tropas, muitos soldados, toda uma logística delicada, e não conseguiram de fato transformar o Afeganistão num país comunista naquele momento de Guerra Fria. Então foram anos e anos de muitos gastos militares que acabaram não surtindo efeito. Por isso muitos consideram que o Afeganistão foi para a União Soviética o que foi o Vietnã para os Estados Unidos, também em meio à Guerra Fria. Você tem ali grupos de muitas células terroristas que atuam a nível global e que se fortalecem no meio desse caos social, desse caos político, dessas situações de instabilidade que são muito comuns, infelizmente, em alguns desses países dessa área, como é o caso do Afeganistão. Você tem ali um receio de uma comunidade internacional com relação a essa situação que envolve o Afeganistão e esse modelo, o que isso pode representar como consequências para o futuro, para outras regiões inclusive podendo trazer mais instabilidade a essa área. Observa-se também que a situação da população afegã, o que poderá acontecer para essa população, com essa população, a partir desse fortalecimento talibã à frente do governo. E claro, se não haverá medidas dos Estados Unidos, de alguma coalizão norte-americana, para poder estar combatendo ou tentando dificultar a vida desse novo governo no Afeganistão, o governo do Talibã. Então, galera, tem muitas coisas aí de perspectivas que a gente deve ficar atento ao noticiário, observando, porque são questões geopolíticas que mexem com estruturas globais, nos interessam diretamente, inclusive o posicionamento das grandes potências, a gente observar o que vai acontecer a partir disso daí, tá bom? Lembrando também que há um outro contexto relacionado ao 11 de setembro, ao terrorismo global, que envolveu o Afeganistão, que foi um país invadido, né, por essa coalizão norte-americana lá em 2011, em 2001, logo após a queda das Torres Gêmeas e os atentados terroristas que ficaram marcados na história dos Estados Unidos, na história mundial. E tudo isso é importante que a gente dê uma relembrada agora, pense um pouco sobre isso e fique atento a esses fatos, tá bom? Galera, deixa eu fazer um convite para você. Fica com a gente aí no canal Geografia em Pauta, tem outros vídeos, outros podcasts falando um pouco mais sobre situações como essa que envolve a geopolítica internacional, que envolve um pouco dessa geografia desse nosso planeta. Eu agradeço a audiência, a paciência e daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho mais de geografia no nosso dia a dia. Obrigado e até a próxima.